Gente, a dengue está pegando, não é só a cidade de Piracicaba, você tem visto o Brasil inteiro, né? O Rio de Janeiro, então, quase em colapso. E é justamente a dengue é um cuidado de todos nós. A dengue, ela aparece no seu quintal. E aí, por conta disso, ela pica o senhor, a senhora, o seu vizinho. Quais são os problemas, né, que acarretam essa epidemia de dengue? Água, calor e água parada no seu quintal, água parada no vasinho da planta, água parada no terreno que está lá com a lata de tinta, né, acumulando água. Então a gente tem que ter olhos para isso e cuidar. Não só a cidade de Piracicaba, mas toda a região metropolitana que nos assiste. Participou um rapaz de Pernambuco agora, né? Acabou de participar, assisto vocês, tudo isso, escrevi de Pernambuco. Pernambuco também a dengue está pegando. Uma senhora assistindo o programa do Paraná, acabou de escrever para o Paraná. Que cidade que era no Paraná? Me lembra? Trindade. Acabou de falar, estou aqui de Trindade, mandou as fotos lá como é que é o nome? Araucária. Maravilhoso. Paraná também está com dengue. Olha, teve uma coletiva hoje do governo do estado, eu trago para vocês justamente aí o diretor em destaque aqui, né? O diretor do Butantan, né? É o diretor do Butantan. O Lucas está me ouvindo ali, né? O diretor do Butantan. E ele coloca ali especificamente, gente, falando sobre a vacina e também dos cuidados que o Estado de São Paulo está tomando para com as cidades. Então, preste atenção, vai lá. Prazer estar aqui ao lado do governador, do secretário da Saúde, dos nossos colegas da Casa Civil e demais presentes à mesa. É um prazer falar com todos. Eu vou, antes de falar de vacina, levantar alguns pontos muito importantes que vão dar base para alguns dos conceitos que eu vou trazer em relação às vacinas. Primeira coisa que todo mundo aqui sabe, dengue é uma doença febril aguda, caracterizada por dor pelo corpo, febre alta, às vezes aparece um vermelho, que sucede 5 dias depois de um período de incubação. Aí os sintomas podem se agravar ao redor do fim da primeira semana e a coisa ir um pouco pior em uma pequena fração das pessoas. São 4 vírus causadores de dengue, a gente classifica isso por número, 1 até 4, e a doença pode ter comportamento diferente, desde a dengue clássica, que é isso que eu falei, mas também a doença com sinais de alerta, onde aparecem alguns sinais que mostram que uma luz amarela se acende, você tem que ter um cuidado especial com essa pessoa, porque ela pode desenvolver a terceira forma, que é a dengue grave. Essa a gente não chama mais de hemorrágica, porque a dengue grave tem não só uma apresentação clínica, que é a presença de sangramento, mas outra também de queda de pressão e choque, que também classifica como dengue grave. Então, a Organização Mundial da Saúde segue essa definição: dengue clássica, dengue com sinais de alerta e dengue grave. E por que isso é importante? Porque a gente sabe que existem alguns fatores que levam a aparecer mais dengue grave. O primeiro deles são os extremos de idade, as crianças muito pequenas ou as pessoas de muita idade, pessoas que têm outros problemas de saúde, pessoas que têm outros problemas de defesa para combater o vírus, acabam com maior frequência desenvolvendo, mas não só restritas a esses grupos de pessoas, quer dizer, mesmo pessoas muito saudáveis ainda podem apresentar a doença mais grave, e a gente tem que ter sempre esse tipo de atenção no cuidado das pessoas que têm a doença. Agora, tem um outro fenômeno que também faz parte desse processo, que se você está pegando dengue pela primeira vez, ou já pegou antes, está pegando uma segunda ou terceira vez. Isso também tem impacto no acontecimento desse fenômeno. Se uma pessoa está pegando pela primeira vez, a chance de ter dengue grave é menor do que quando acontece na segunda vez, porque, aparentemente, anticorpos que foram produzidos pelo organismo contra o primeiro vírus facilitam com que um segundo vírus, que não é totalmente neutralizado, entre mais fácil nas células, multiplique mais rápido e cause doença grave com uma frequência um pouco maior. Não significa que qualquer pessoa que tem pela segunda vez vai ter doença grave. Não é isso, é uma pequena minoria ainda, mas a frequência aumentou. Então a gente tem que ter uma atenção especial. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem uma implicação muito grande para vacinas. Quando você tem
Dengue, quando você quer induzir uma proteção contra a dengue, não basta você fazer uma proteção contra um vírus só. Você tem que fazer contra os 4 vírus ao mesmo tempo. Para não acontecer a situação que você cria artificialmente, essa situação de induzir anticorpos contra um vírus só, a pessoa pega a dengue e aí acaba tendo uma chance maior de desenvolver uma doença grave. É por isso que toda vacina de dengue, na verdade, não é uma vacina só, são 4 ao mesmo tempo. E não basta que sejam 4 vacinas que estão colocadas no mesmo frasco. Elas têm que trilhar um caminho muito equilibrado na indução de uma proteção. Você tem que ter a proteção contra os 4, no mínimo contra 3, para a gente ter a devida segurança que a vacina vai funcionar e não vai permitir o aparecimento de doenças mais graves. É por isso que muita gente olha para o campo de desenvolvimento de vacinas e vê que o período que leva entre o início da concepção de fazer uma vacina até ela ficar pronta é muito longo. O Instituto Butantan, por exemplo, começou a se dedicar ao desenvolvimento de uma vacina da dengue no fim dos anos 90. Somente agora que os resultados primários do estudo estão começando a ser divulgados. Ou seja, é um período muito longo porque depende, não é uma vacina só, são 4 vacinas que têm que trilhar caminhos equilibrados e de preferência com grande eficácia para a proteção contra a doença. Nós temos 3 vacinas de dengue que eu gostaria de comentar. A primeira delas é uma que foi lançada um tanto de anos atrás pela Dengvaxia, pela Sanofi, chamada Dengvaxia. Uma vacina que foi feita em cima de um vírus de febre amarela, que foi modificado 4 vezes para representar os 4 vírus da dengue. São 3 doses, 6 meses de intervalo entre cada dose. Quero chamar a atenção desses intervalos, porque tem importância em alguns comentários que eu vou fazer depois. E que começou a ser empregada no Brasil um tanto de anos atrás, ainda em fases piloto, mas infelizmente o tempo mostrou que ela trouxe problemas de segurança, porque a potência e o equilíbrio entre os 4 não era tão bom. Acabaram acontecendo casos de doença mais grave em crianças a longo prazo. Isso foi observado no sul da Ásia e acabou que a vacina não tem sido mais recomendada para enfrentamento em nível de saúde pública. O ano passado, um outro laboratório chamado Takeda submeteu um pedido de registro e foi aprovada a vacina para uso pela Anvisa. É uma vacina que utiliza a base do vírus dengue 2, que sofre modificações 4 vezes para proteger contra o dengue 2, mas também pedaços do dengue 1, dengue 3 e dengue 4, uma vacina tetravalente, que foi aprovada inclusive pela Conitec no fim do ano passado, no fim do ano passado, desculpa. Muito bem, essa vacina tem um desempenho melhor do que a antecessora, funciona na prevenção de dengue. Os dados acumulados de proteção de 5 anos que eles apresentaram semana passada num artigo que foi publicado mostrou 61% de proteção ao cabo de 5 anos, 82% de proteção de hospitalização ao cabo de 5 anos. Essa vacina é produzida pelo laboratório Takeda e negociou com o Ministério da Saúde para fornecimento de uma quantidade de doses aqui no Brasil, quantidade de doses essa que é restrita à capacidade de produção do laboratório, portanto o número é pequeno. E esse ano o que a gente tem nas notícias é que ao redor de 6 milhões de doses. Um outro detalhe que são 2 doses com intervalo de 3 meses. O que significa isso? Que essas 6 milhões de doses vão dar para vacinar 3 milhões de pessoas. E, infelizmente, aqui no Brasil é uma quantidade pequena de doses para exercer um papel de cobertura que permita você bloquear a cadeia de transmissão do vírus da dengue. O Estado de São Paulo vai receber um quantitativo disso, é uma fração desses 6 milhões. A gente ainda não sabe, né? A Secretaria ainda não sabe qual que é a quantidade e quais serão exatamente as regiões que vão receber, embora isso ainda esteja em discussão. E a gente tem que lembrar o seguinte, imagina que você vai dar a primeira dose, digamos que a gente comece amanhã a dar a primeira dose, a segunda dose vem 3 meses depois, e como qualquer vacina, o que você entrega para a pessoa de proteção prometida é depois de cerca de 2 semanas, no mínimo, depois da segunda dose. Então, nós estamos falando de pelo menos 3 meses e meio
para a gente acumular algum grau de proteção, e alguns estendem um pouquinho mais, mas é mais ou menos a média do que a gente percebe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a epidemia que a gente está vendo, o número de casos que a gente está vendo faz uma curva. Lá para o cabo de maio, historicamente, o número de casos diminuiu muito. É quando a gente está terminando de dar a segunda dose para as pessoas, então o impacto dessa vacina vai ser muito limitado por causa disso, por causa dessa proteção que vai acontecer depois da segunda dose. Como eu mencionei, o Butantan também está desenvolvendo uma vacina, ela ainda não está disponível, ainda está numa fase de desenvolvimento nas etapas experimentais finais. A gente publicou os resultados primários dos 2 anos de seguimento a semana passada. Uma vacina de dose única, ela é construída com 4 vírus diferentes, um vírus que representa um dengue 1, dengue 3, dengue 4, e o componente dengue 2 sofre uma modificação, que é uma mistura de dengue 2 com dengue 4, todos os 4 enfraquecidos, atenuados, e essa é uma das grandes vantagens dessa vacina, em dose única. O resultado que a gente tem de 2 anos mostra uma eficácia média de 80%, que é muito satisfatória, inclusive comparado com todas as outras vacinas que nos antecederam, e a gente está ainda na fase de desenvolvimento final do estudo fase 3. Esse estudo fase 3 vai completar o segmento do último voluntário no meio desse ano. A gente está consolidando os dados de segmento prolongado para saber se essa proteção de 80% vai sustentar durante esses 5 anos. A gente tem como planejamento, porque a Anvisa nos solicitou logo no começo que gerasse os dados de 2 anos para completar o dossiê e submeter para a Anvisa. Que foi o que a gente fez, os dados de 2 anos estão prontos, nós estamos completando o dossiê, no segundo semestre a gente submete para a apreciação da Anvisa. A gente não estima que essa vacina esteja disponível tão cedo, ela vai demorar um tempo ainda, que é um processo de diálogo com a Anvisa a respeito dos resultados e ajustes, além da melhoria dos nossos processos, para a gente começar a terminar o processo de registro, enquanto em paralelo trabalhamos nossa capacidade de produção para ver se a gente consegue aumentar o máximo possível e oferecer, através da Secretaria da Saúde e da população brasileira, essa vacina correndo tudo bem. A gente está em diálogo permanente com a Secretaria da Saúde, que nós somos parte da Secretaria da Saúde. O Instituto Butantan é ligado diretamente à Secretaria, mas também nós estamos em diálogo permanente com o Ministério da Saúde e com nossa instituição parceira aqui no Brasil, que é a Fiocruz. Tivemos uma reunião no sábado, participei junto com o diretor da Fiocruz, junto com a ministra e alguns secretários, para discutir esse panorama, e coloquei o Butantan à disposição para colaborar em esforços coletivos para enfrentamento da dengue. Dr. Geraldo Repli, presídio Cogemes, tem sido um parceiro, e nós temos durante esse primeiro ano aí diversas ações junto com o Cogemes. Inclusive ontem discutimos muito, que foi alinhado depois com o nosso governador em exercício e o secretário da Fazenda, o repasse de recursos. Nós sabemos que é extremamente importante para poder dar fôlego para os municípios e estrutura. Gente, está aí então o governo estadual, né, tomando as devidas ações, né, no combate à dengue, né? Claro que, como foi falado aí, a dengue é responsabilidade de todos nós, mas o governo está indo, buscando a ciência, Fiocruz, o Instituto Butantan, né, são pioneiros no estudo. O trabalho que está sendo feito também em parceria para a vacina, quanto antes chegar essa vacina de combate a dengue, que é essencial, né? A gente viu no caso do Covid, como foi fundamental o trabalho do Butantan, o trabalho do Fiocruz. Então, gente, a dengue vai ser a mesma coisa. É o trabalho, conjunto de cientistas para a gente não sofrer com a dengue. Mas enquanto isso não acontece, tá indo. Mas enquanto não acontece, cabe a nós a gente denunciar, a gente olhar para o nosso quintal, a gente tirar aquele pratinho, não tem por que ter aquele pratinho debaixo da planta. Tomar essas atitudes aí, denunciar, casa vazia, piscina está lá, denuncia, gente, que a prefeitura está indo atrás. A prefeitura de Piracicaba, até com uma ação de abertura de porta, está indo, colocando, limpando,
está fazendo isso, a gente já mostrou aqui, que a prefeitura vai lá, abre o portão com a autorização judicial, faz o controle na piscina. Tem que ser assim, denuncie. Principalmente você que mora em apartamento, você consegue ver as casas em cima, denuncie para a prefeitura.